No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes havia dito, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 7. Ele não está aqui, ressuscitou. É a primeira proclamação do Evangelho depois da ressurreição de Jesus. Aleluia! Cristo ressuscitou. Cristo vive e está conosco, mora dentro de nós. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus nós celebramos ao Senhor, glorificamos o Teu nome, porque podemos mais uma vez celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Podemos celebrar o fato de que o Teu Filho Jesus venceu a morte, pagou o preço pelos nossos pecados, mas está vivo, ressurgiu. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Cristo Filho, porque tomou o nosso lugar na cruz e fez o que nós não poderíamos fazer. E nos oferece a Tua graça, nos oferece a vida eterna para desfrutarmos da eternidade com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que fala profundamente à nossa mente e ao nosso coração, que nos ensina as palavras de Cristo e que nos capacita a viver como Ele viveu. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã de Páscoa celebramos mais uma vez a ressurreição do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Leitura do livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 11. Naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Algumas vezes já me perguntaram por que não celebramos a Páscoa com os pães sem fermento, com o carneiro assado, com as ervas amargas. E eu costumo dizer que não fazemos isso, embora o simbolismo seja muito bonito, porque nós não celebramos esta Páscoa descrita aqui em Êxodo. Nós não celebramos a antiga aliança. Nós não celebramos o fato que está exposto aqui através desta ceia, porque a ceia pascual do antigo judaísmo celebrava a libertação de um povo, os judeus, do cativeiro egípcio. Celebrava a libertação de apenas uma nação, enquanto a Páscoa é instituída por Jesus, a Páscoa que é celebrada e ressignificada por Jesus, celebra a plena liberdade que todas as nações podem ter. Celebram a liberdade não do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado e da morte. Então, o que nós celebramos na Páscoa cristã, na Páscoa que celebra a ressurreição de Cristo? Nós celebramos o que está exposto pela ceia do Senhor. O pão, que é o seu corpo, e o cálice, que é o seu sangue. O sacrifício na cruz e a ressurreição na manhã de domingo. É isto que nós celebramos como cristãos. E é por isso que nós cantamos a Cristo como cantamos a Deus, como costumava dizer um historiador da igreja. É por isso que a igreja celebra no domingo, porque foi no domingo de manhã que Cristo ressurgiu dos mortos, foi trazido de volta à vida e vive hoje e para sempre.
É por isso que, embora seja muito bonito o simbolismo da antiga aliança, não é a antiga aliança que nos sustenta, não é ela que preserva a nossa vida para a eternidade, mas a nova aliança em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira celebração da Páscoa cristã. Vamos cantar com alegria e gratidão. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé, e o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei, se a maré subir, envolto em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. No mar tua graça é abundante, e as tuas mãos me guiarão. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás, e o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei, se a maré subir, envolto em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Espírito, me leva a ter mais confiança. Quero andar sobre as águas até onde me chamares, e mais fundo que os meus pés um dia foram, e minha fé será firmada na presença do meu Salvador. Espírito, me leva a ter mais confiança. Quero andar sobre as águas até onde me chamares, e mais fundo que os meus pés um dia foram, e minha fé será firmada na presença do meu Salvador, e o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei, se a maré subir, envolto em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu.
mais confiança. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. E mais fundo que os meus pés um dia foram, e minha fé será firmada na presença do meu Salvador. Leitura bíblica para nossa reflexão, Evangelho narrado por João, capítulo 21, do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, continue falando conosco, transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e reagir, e que assim nesta Páscoa a nossa vida glorifique ao Senhor ressurreto. Em nome de Jesus. Amém. A Páscoa cristã é um dia especial para refletirmos sobre a cruz e a ressurreição de Jesus. E como todo domingo é uma pequena Páscoa, como se costumava dizer, no domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, celebrar esta ceia, esse banquete espiritual da ceia de Cristo, nos ajuda a pensar sobre a cruz e a ressurreição. Quando nós pensamos juntos hoje sobre a morte de Jesus, fazemos isso de modo relativamente tranquilo, porque nós pensamos na morte de Jesus já a partir da ênfase, já a partir da verdade da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo naquela manhã de domingo ilumina, digamos assim, a nossa sexta-feira da paixão. Mas quando paramos para pensar em como os discípulos de Jesus devem ter se sentido enquanto vivenciavam os horrores da cruz, aí nós entendemos que para aqueles discípulos não foi tão tranquilo assim pensar, viver, experimentar os horrores da cruz. E muito provavelmente esse era o sentimento desses 7 discípulos que são citados no texto que nós lemos. Estavam tristes, com muitas dúvidas, e aí reagiram, como qualquer ser humano diante da tristeza, das dúvidas e das angústias reage. E diante das ações dos discípulos, Jesus, ressurreto, toma ele mesmo algumas ações também. E é por isso que
nestas ações e reações, nós podemos perceber o que o texto nos ensina. E é sobre elas que nós vamos pensar nesse momento. A primeira questão são as ações dos discípulos. O que eles fizeram quando estavam tristes, quando estavam com dúvidas, quando estavam ansiosos? Pedro, como pescador, teve uma ideia naquele momento e disse aos seus companheiros que ali estavam: eu vou pescar. Talvez muito mais para relaxar, se é que fosse possível isso, do que necessariamente para encher a sua barriga ou levar comida para casa, para sua família. E aí aqueles discípulos que estavam com ele disseram: nós também vamos. Entenderam que aquela era uma boa ideia. Diante das incertezas que estavam vivendo, entenderam que voltar às velhas práticas, voltar às velhas redes, naquele momento fosse importante para que eles pudessem administrar o que estavam sentindo. Embarcaram e foram. E mais uma vez, muito semelhante àquela narrativa do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, aqueles discípulos passam a noite toda trabalhando sem pegar nada. Pescadores experientes, trabalhando uma noite toda, sem ter nenhum fruto do trabalho nas suas mãos. Quando o dia amanhece, certamente eles estavam um pouco mais cansados, um pouco mais tristes, um pouco mais frustrados. E o cansaço, a angústia, o sofrimento, quando ele começa a acumular, vai gerando uma insatisfação que pode levar o ser humano, e especialmente o ser humano cristão, a algo muito perigoso, que é a murmuração. Mas antes que esse ponto crítico chegasse, antes que os discípulos chegassem a esse ponto crítico, Jesus aparece. E aqui nós temos então, diante das ações dos discípulos, uma outra ação de Jesus. A maneira como ele vem, se apresenta e conversa com os seus discípulos. Naquele momento, Jesus, ainda da praia, pergunta se os seus discípulos, que ainda não o tinham reconhecido, tiveram sucesso na pescaria. E aí, vocês conseguiram pegar alguma coisa? A resposta dos discípulos embarcados é: não. Nossas redes estão vazias. Talvez muito semelhante às dúvidas que esvaziaram o coração cheio de esperança daqueles discípulos, naquele momento as redes vazias pudessem ser realmente uma ilustração do que estivesse dentro do coração daqueles discípulos. E eles dizem: não tivemos sucesso naquilo que fizemos. Jesus então faz uma outra coisa muito importante. Ele começa a ensinar aqueles discípulos que qualquer trabalho que eles tentassem realizar, eles só teriam sucesso na sua empreitada se estivessem debaixo da palavra de Jesus, se estivessem de acordo com a palavra de Jesus. E é por isso que o Senhor, naquele momento, diz a eles que lancem novamente a rede, lhes dá instruções para fazer isso. E quando finalmente eles tentam recolher a rede que foi de novo lançada, agora a rede sim está cheia. No final do texto nós somos informados que 153 grandes peixes estavam naquela rede. Alguns estudiosos propõem que 153 era o número de espécies de peixes conhecidas naquela época. Então, se isso realmente for assim, o que o texto está nos dizendo é que todas as qualidades de peixe, digamos assim, todas as espécies de peixes estavam contempladas naquela pescaria. Não faltou nada. A pescaria foi completa. Essa é a ideia. Porque um trabalho que se realiza debaixo da palavra de Jesus é um trabalho que traz plena realização, independente dos próprios frutos do trabalho. Mas o trabalho tem plena realização quando se dá a partir da palavra do Senhor. Porque nós não somos quaisquer pescadores. Nós somos pescadores
que seguem a um comandante, a um mestre, ao capitão deste navio, deste barco. E é por isso que os discípulos precisavam entender isso, que eles tinham que ter atenção às palavras de Jesus. A segunda ação que Jesus toma aqui no texto é de convidá-los a comer. Mas o que sempre me chama a atenção nesse texto é que, embora os discípulos tivessem grandes peixes na sua rede, Jesus não utilizou os peixes que eles tinham. Quando aqueles discípulos chegaram na praia, Jesus já tinha uma fogueira acesa, Jesus já tinha pão e já tinha peixe pronto para oferecer aos seus discípulos cansados, frustrados, tristes, que agora estavam surpresos quando finalmente suas redes vieram cheias. Isso nos indica, isso nos ensina que, embora o nosso trabalho possa render algum fruto, Jesus não depende do nosso trabalho, nem mesmo para nos alimentar. A nossa própria subsistência, a nossa segurança, o nosso bem-estar não dependem do fruto do nosso trabalho, mas exclusivamente da graça de Deus. Aqui é bom lembrar que esses discípulos já estavam num momento, digamos assim, depois da ressurreição. Capítulo 20, um capítulo anterior, nós vemos os discípulos encontrando com Jesus já ressurreto. Já tinham visto, já tinham conversado, já tinham a experiência de ter contato com o Cristo ressurreto. Mas mesmo assim, aqueles discípulos passaram por uma experiência amarga, de frustração, de tristeza e de dor, e agora finalmente estão de novo diante de Jesus ressurreto e começam a entender que não só a palavra de Jesus é importante, mas a graça que ministra essa palavra é fundamental, porque realmente, como Jesus nos ensinou, não é só de pão que o ser humano vive, mas sim de toda palavra que procede da boca graciosa de Deus. E aqueles discípulos começam a ser ministrados pela palavra e pelo acolhimento que o Senhor lhes dá. Aqueles discípulos começam a perceber que servem ao Cristo vivo, que servem ao Cristo que está perto, ao Cristo que se importa com eles e que não vem recriminá-los, porque eles estavam entristecidos, cansados e frustrados, mas que vem lhes alimentar, que vem aquecer o coração, não só com aquela fogueira, mas com a sua própria presença. Aqueles discípulos são então acolhidos na sua fraqueza e ministrados, para que a partir daquele momento pudessem de fato cumprir o envio que Jesus já tinha feito no capítulo 20. E mesmo tendo enviado os seus discípulos no capítulo 20, não vemos Jesus recriminando os seus discípulos no capítulo 21, quando eles voltaram às velhas práticas, quando voltaram às velhas redes. Porque o Senhor sabe que diante da tristeza, em meio às frustrações e à angústia, pode ser que aqueles discípulos e qualquer um de nós tome decisões ruins, tome decisões que possam ser até mesmo contrárias ao desejo do Senhor para a nossa vida. Mas ainda assim, este Cristo que entrega a sua vida na cruz e que ressuscita, traz de volta à vida a esperança e a certeza de que Deus nos acolhe em nossa fraqueza para transformar a nossa vida e então nos utilizar como instrumento preciosos em suas mãos. Vivemos tempos de redes vazias, tempos de frustração, tempo de angústia e, infelizmente, tempo de um luto contínuo, quando notícias de mortes vão se acumulando e nós temos experimentado o luto cada vez mais perto de nós. Nestes tempos de frustração, de fraqueza, de angústia, quando a nossa humanidade fica escancarada e as nossas feridas abertas, nós somos convidados nesta Páscoa, na ressurreição do Senhor, neste encontro com o Cristo vivo e ressurreto, somos convidados a nos alimentarmos
com aquilo que Cristo mesmo já providenciou. Sua graça está estendida em nosso favor. Suas mãos, que um dia estiveram sobre a cruz, estão estendidas em nossa direção, para nos acolher e nos abençoar, e assim nos capacitar como igreja, para que também sejamos discípulos, ministradores desta consolação que temos recebido. Que o Senhor, que o Cristo vivo, glorificado em nosso meio, seja também glorificado através da vida de cada um de nós. E que nós, fortalecidos, alimentados pela palavra, também nos alimentemos com a ceia, para sermos discípulos, ministradores na vida uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la.
Jesus acolheu seus discípulos num momento de muita tristeza para eles, num momento de dúvidas e frustrações. Nós, à semelhança daqueles discípulos, também podemos viver os nossos momentos de dúvidas, incertezas, frustrações, angústias. Mas o fato de Jesus acolher os seus discípulos, esse não muda. Sejam aqueles discípulos ou sejamos nós, o mesmo Cristo vivo nos convida a celebrar com Ele, a participarmos desta refeição, deste banquete espiritual. E é por isso que nesta Páscoa, na ressurreição de Cristo Jesus, nós lembramos que o Senhor, ainda na noite daquela quinta-feira, noite em que Ele foi traído, estando reunido com os seus discípulos para a sua última refeição, tomou o pão, o partiu e entregou aos discípulos dizendo: "Este é o meu corpo, entregue por cada um de vocês. Tomem, comam, façam isso em memória de mim." Depois que os discípulos comeram o pão, Jesus tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue vertido em favor de cada um. Tomem, bebam, façam isso em memória de mim." Se naquela manhã o Senhor Jesus alimentou os seus discípulos com pão e peixe ao redor de uma fogueira, hoje, nesta manhã, o Senhor nos oferece o seu corpo e o seu sangue. Nos oferece a sua presença real, nos oferece este alimento, que não é só para o nosso corpo, mas é principalmente para o nosso espírito. Vamos celebrar ao Senhor com alegria e com gratidão. Pai querido, nós te louvamos por termos mais uma vez o privilégio de sentarmos à mesa contigo. Obrigado, Cristo Jesus, pela tua oferta, pela tua entrega e pelo convite que o Senhor nos faz de sentarmos à mesa contigo e desfrutarmos deste banquete espiritual que o Senhor sabe que tanto precisamos. Espírito Santo de Deus, pedimos, ministra ao nosso coração, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, para que também, alimentados pela ceia do Senhor, possamos glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesse momento, sirva a sua família, sirva-se do pão e do cálice, celebre ao Senhor com alegria, servindo também as crianças e aproveitando para explicar o momento significativo desta ceia. Nesta Páscoa, na ressurreição do Senhor, nós completamos também um ano da primeira ministração da ceia do Senhor nesse tempo de comunhão à distância, porque foi exatamente na Páscoa do ano passado que nós tivemos essa primeira experiência. De lá para cá, mais de um ano sem termos cultos presenciais, sem podermos nos abraçar, sem podermos rir e sem podermos chorar juntos. Mas a nossa comunhão não se perde, porque ela está estabelecida pelo Cristo vivo, o Cristo que nós celebramos nesta manhã de domingo, nesta Páscoa cristã. E é por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo em meio a um contexto tão difícil que estamos vivendo. Nós vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por esse privilégio, por ainda estarmos celebrando a ceia do Senhor, mesmo que cada um na sua própria casa. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de recebermos a Tua palavra e dela sermos alimentados, recebermos a ceia do Senhor e de igual forma sermos sustentados pela Tua graça que se manifesta em nosso favor. Te louvamos, Pai, porque servimos ao Cristo vivo, ao Cristo que pagou pelo preço dos nossos pecados, mas que vivo traz com Ele a esperança e a certeza da vida eterna. Reconhecemos, Pai, que não temos mérito algum para estarmos contigo na glória, mas reconhecemos o Teu amor por nós
E nesta manhã de Páscoa, celebramos o teu amor e a vitória de Cristo sobre a morte. Pedimos, Deus, que exatamente neste contexto de morte que temos vivido, que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração na vida, em Cristo Jesus que nos vivifica, e que assim o Senhor traga também a vida, sempre a nossa esperança e a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Segura firme nas nossas mãos e não deixa, Senhor, os nossos pés vacilarem. Nós clamamos ao Senhor e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Cristo vivo, ressurreto, que o amor de Deus, o Pai, amor incondicional, que a comunhão, as consolações, a coragem e o conforto do Santo Espírito, tão necessários nesses dias, estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo hoje e sempre. Amém.